Bem, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 4. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 4. Eu prometo que eu vou tentar ser rápido. Hoje a gente estendeu um pouquinho. Gente, eu estou com a tosse. Fica por aí mesmo, Vitão. Não, mãe, não posso chupar bala agora, não, quando estiver pregando. Obrigado, mãe. Senão é pior, senão dá ruim. Mãe, é fogo. Mãe, né? Toma uma balinha. Tá tossindo? Bota a camisa, menino. Mãe, tirei nota baixa também, tá com o pé no chão, né? Não é assim? Mãe fala umas coisas assim, né? Obrigado, mas bala com... Na hora de pregar ia ficar... Entende? Pois é. Essa bala é ungida, né, mãe? A bala é ungida pela irmã Seni. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu. Na NVI vai dizer: sou eu responsável por meu irmão. Em outras versões vai dizer: sou eu guardador do meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Em outras versões vai dizer: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Essa passagem é intrigante, queridos. E o versículo 10, ele é a chave para essa manhã que eu quero dividir com os irmãos, e que diz exatamente isso. A voz do teu irmão clama a mim desde a terra. Pode sentar no seu lugar. O que fizeste? Nessa manhã eu quero pensar um pouco com você quando o sangue clama, ou quando o sangue chora. A Bíblia vai dizer que um homem bom, ele deixa herança para os seus filhos. E não só para os seus filhos, mas para os filhos dos seus filhos. Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 26, no verso 4, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas as terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Assim como as bênçãos são herdadas, culpas também são herdadas. Assim como bênçãos são herdadas, culpas também são herdadas. E no livro de Gênesis, aqui no capítulo 4 especificamente, nós vemos esse pecado herdado. Lá em Romanos capítulo 5, no verso 12, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E ele continua dizendo no versículo 19 do capítulo 5, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, nós vemos agora que nós nos tornamos destinatários de uma natureza transtornada, o pecado herdado. Nós perdemos a imagem de Deus, houve uma distorção no caráter do homem, houve uma mancha no homem, aquele que havia sido criado para ser conforme a imagem e semelhança de Deus. Por conta do pecado, o homem sofreu uma distorção, uma mudança no seu caráter, uma deformidade nessa imagem que era para ser como a imagem de Deus. Essa imagem foi manchada, distorcida por conta do pecado. Queridos, e porque Adão pecou, e porque Adão não exerceu a liderança sobre a sua casa, todo mundo agora nasce com uma natureza transgredida. Nós nos tornamos herdeiros da culpa de Adão, por conta do pecado de Adão. Nós nos tornamos herdeiros, e daí vem a questão do pecado original. Por um homem entrou o pecado, então todos nós nos tornamos pecadores, porque por um homem entrou o pecado. Lógico que nós sabemos que por Cristo entrou a redenção. Por um homem entrou o pecado, mas por um outro homem entrou a redenção.
Mas só tem acesso a essa redenção quem tem entendimento de que ele é um pecador. E quando eu reconheço quem eu sou e eu me arrependo, eu passo então a ter acesso a essa novidade de vida. Mas a verdade é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a Bíblia. E antes, o homem desfrutou de uma natureza transcendente, aleluia. Mas agora, por causa de Adão, nós temos uma natureza transgredida. Vocês estão me entendendo até aqui? Eu quero que você me acompanhe, porque nós vamos passear um pouco pela palavra. E por isso que quando você nasce, você vai crescendo, ninguém precisa te ensinar a fazer o que é errado. Ninguém precisa te ensinar a fazer o que é mal. Uma criança de 6 meses, ela sabe muito bem ser egoísta. Ela pode ter 5 brinquedos e uma outra ter uma. Ela vai querer um daquela que só tem uma. Não é verdade? Você não precisa ensinar isso. Você não precisa ensinar a pessoa a amar o errado. Vamos ser honestos aqui. Você não precisa ensinar, isso está intrínseco no ser humano. O ser humano é atraído, ele acaba sendo atraído por aquilo que é errado. O ser humano acaba sendo atraído pelo que é pecado. Não vem dizer que o pecado é ruim não, porque o pecado é bom, o pecado alimenta a carne. E a carne está sempre clamando para que você ceda aos desejos dela. Porque é resultado da queda do homem. Resultado dessa distorção que o homem sofreu. Você sabe, muitos aqui quando estavam no mundo e estavam no pecado, amavam cada momento do pecado, cada momento que estava cometendo aquele pecado, você amava aquele momento, por mais que depois você chorasse, por mais que depois você visse que não era mais no ato em si, na hora você achava o máximo. Porque isso faz parte da natureza do homem. E de onde veio esse amor pelo pecado? Veio porque Adão transgrediu. Porque por um homem entrou o pecado. E Deus fala para Adão no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 17, sobre o seguinte: olha Adão, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem, quando Deus fala isso para Adão, Eva não havia sido criada ainda. Está me acompanhando? Presta atenção aqui, gente. Presta atenção, eu sei que essa passagem aqui, ela às vezes tira a nossa concentração, mas eu quero que você esteja focado aqui na palavra. Quando Deus fala para Adão não comer da árvore, Eva não havia sido criada. Eva foi criada no versículo 22. Deus fala para Adão isso no verso 27. No verso 17, Deus havia colocado a responsabilidade no homem. Adão, dessa árvore você não comerás. Deus havia dado essa responsabilidade a Adão. Por isso que quando o homem cai, Deus vem e ele procura por quem? Adão, onde estás? Deus não sabia? Lógico que Deus sabia. A questão é que eu sempre aprendo que Deus sempre vem até o homem, mesmo quando ele cai. Deus sempre vem até nós, mesmo quando estamos caídos. Deus sempre vem até o homem e ele pergunta: onde está você? Porque o segredo não está em se esconder. Tem gente se escondendo, Deus está vindo até você e você ainda assim se esconde tentando tapar os seus buracos, os seus furos com coisas que não são suficientes. Você está pegando folha de figueira para resolver o seu problema, que só pode ser resolvido através do sangue. Através de arrependimento, através de reconhecimento, reconhecer o que fez e deixar que o sangue te cubra. Deus chega e fala: Adão, onde estás? A Bíblia fala, querido, eu estava conversando com a Marcília esses dias, Marcília me fez uma pergunta: pastor, o que existia antes da lei? Era graça. Você não entendeu? A graça já existia desde o Éden. Não, você não entendeu, porque isso, glória a Deus, foi de quem não entendeu. A graça existia antes da lei. A graça já existia no Éden. A graça já existia. Você vê, quando o homem caiu, Deus vem, ele pega um animal inocente, mata aquele animal, e com a pele daquele animal, ele veste Adão e Eva, porque eles estavam tentando cobrir a sua vergonha com folhas de figueira, e Deus estava falando: folha de figueira não derrama sangue, só há remissão de pecado quando o sangue de um inocente é derramado. Então no
próprio jardim, Deus imolou um cordeiro, e com a pele do cordeiro cobriu a vergonha e a nudez de Adão e Eva. A graça começou no Éden. A graça nunca foi plano B de Deus, a graça sempre foi graça. Oh meu Deus, alguém me ajuda de pregar nessa manhã aqui. Aleluia. Agora interessante aqui, a Bíblia fala que, nessa narrativa, Eva tem um filho, o primeiro filho, e ela chama esse filho de Caim. Eva tem um segundo filho, e interessante aqui, quando você vai estudar, isso, não, deixa quieto. Eva tem um segundo filho, e chama esse filho de Abel. Interessante, por causa do pecado herdado, por causa da culpa herdada, em Gênesis 3, Deus conversa com a serpente e conversa com Eva. Você sabe que Eva foi enganada pelo veneno da serpente, caiu no papo da serpente. E no verso 14 do capítulo 3, então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você. Entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará. E pó comerá todos os dias da sua vida. Verso 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará luz a filhos. Ali Deus já havia falado: você vai gerar um filho. Esse filho vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o calcanhar dele. Isso é, ali já era o seguinte: o calcanhar, ele será ferido. Jesus foi ferido na cruz do Calvário, mas na cruz ele esmagou a cabeça da serpente. Só que havia uma expectativa. Quando você recebe uma promessa, quando você recebe algo, eles foram expulsos do jardim. Lógico, havia um desejo enorme de voltar para o jardim. Então eu preciso ter um filho, porque esse filho que vai nascer de mim vai poder me levar de volta para o jardim, o lugar onde eu não deveria ter saído, o lugar onde eu perdi. Porque no jardim eu não precisava me preocupar com nada, eu só tinha que manter em ordem, porque Deus vinha falar comigo, porque a terra trabalhava para mim, porque tudo eu só tinha que manter em ordem. Mas eles se viram expulsos daquele lugar por conta do pecado. Mas Deus falou: uma semente que nascerá de você vai trazer ordem sobre isso tudo. Então ela começou a esperar nisso. Aí vem o primeiro filho, ela dá o nome de Caim. Por conta dessa culpa, havia uma culpa, e por causa, e nasceu Caim, depois nasceu Abel. Você sabe, Caim vai e assassina Abel. Por que houve isso tudo? Tudo por conta da culpa herdada de Adão. Porque Adão errou, agora os seus filhos estavam pagando por isso. Olha que coisa, em Gênesis capítulo 1 fala sobre isso. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Nossa. Agora, quando você vai ler isso em hebraico, de acordo com alguns comentários de alguns rabinos, o Chumash vai falar sobre isso naquela coletânea, Isaac. Alguns comentários rabínicos e judaicos, vai dizer que essa expressão que Eva usa, o que ela disse foi literalmente: alcancei um homem Iavé. Alcancei um homem Iavé. Alcancei de Deus um homem que vai me levar de volta para o jardim, porque se a minha descendência, quando Caim nasce, ela cria uma expectativa, e ela começa a tratar Caim cheio de mimo e cheio de coisa, e como se ele fosse aquele que seria o redentor, aquele que traria de volta ela para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Ela chama-se, na verdade, Iavé significa Messias, e o que fizeram uma análise de linguística nessa passagem sugerem que o nome que Eva dá para Caim foi análogo para a palavra hebraica para Jeová, e nós, no caso, chamaríamos de Messias. Ela chama o seu primogênito de Messias. Coisa forte isso.
Agora, voltando para Gênesis 3, você vê que ela tem essa expectativa por conta da promessa que Deus havia feita. E essa, em Gênesis 3, foi a primeira profecia messiânica. Preste atenção, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Primeira profecia messiânica em Gênesis se dá no capítulo 3. Quando Deus fala para ela que alguém, um descendente de mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ali Deus já estava profetizando em relação ao Messias. Deus estava dizendo que um dia Cristo viria, que um dia ele viria de uma mulher descendente de Eva, que um dia na cruz do Calvário ele esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente, que ele esmagaria o diabo. Eva dá o nome para Caim de Messias, porque ela acha que ele os colocaria de volta para o jardim. Mas agora vai comigo para o versículo 25 do capítulo 4 de Gênesis. Eu vou lá, depois vou voltar, só para você entender. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Ela nomeia o seu terceiro filho, Sete. E alguns estudiosos nessa área, eu tive a ajuda de alguns estudiosos, e um deles foi Adam Clarke, que ele tem um comentário muito profundo, e ele vai dizer que um desses significados do nome Sete significa ungido. Interessante. Interessante é que o primeiro filho ela chama Messias. O terceiro filho ela chama ungido. Mas e Abel? Quando diz a Bíblia que ela deu à luz a um outro filho chamado Abel, que foi o segundo filho, ela não fala nada. Quando Caim nasce, ela fala: recebi de Deus um Messias. Caim matou Abel. Nasce Sete, ela: recebi de Deus agora um ungido. Mas imagina comigo se Abel, Caim e Sete tivessem vivido juntos. Sabe o que o nome Abel significa? O nome Abel significa sopro. O nome Abel significa vapor. O que é um vapor? O que é um sopro? É nada. No primeiro filho ela fala: recebi um Messias. No terceiro ela fala: recebi um ungido. Mas quando Abel nasce ela fala: recebi um sopro. Recebi um nada. Você imagina, eles não viveram juntos, mas se eles tivessem vivido juntos, na hora do café da manhã: Messias, seu suco está pronto. Ungido, seu omelete está aqui. Nada. Tem pão para você também. Meu Deus do céu. Ela não dá muita importância para o que Abel representava. Sabe, a mãe dele o chama de vapor, mas quando eu chego em Hebreus, no capítulo 11, quando se fala do hall da fama dos heróis da fé, a primeira pessoa que é mencionada como herói da fé é Abel, o nada. A primeira pessoa que é citada em Hebreus capítulo 11, que diz: e pela fé Abel ofereceu um sacrifício excelente a Deus, e Deus atentou para a sua oferta. Foi justamente o nada que chamou a atenção de Deus, foi justamente o desprezado que chamou a atenção de Deus, foi justamente aquele que ninguém dava nada por ele, que fez Deus se levantar e falar: uau, você agradou meu coração, você me trouxe o que ninguém me trouxe, você fez da maneira que ninguém fez. Ah, meu Deus do céu. Sabe o que isso me diz? Sabe o que isso me ensina? E pode ensinar para a sua vida também? É que você não pode ficar se preocupando com o que as outras pessoas acham de você.
Você não deve ficar se preocupando com o que as outras pessoas estão falando de você ou pensando de você. Você deve aprender que não importa o que estão pensando de você, não importa o que estão falando. Para de se olhar pela lente dos outros. Para de viver em função do que os outros estão pensando ou falando ou achando de você. A gente fala, fulano não gosta de mim. E daí? Fulano não paga suas contas. Beltrano não gosta de mim, está me olhando de cara feia, e daí? Se importe com o que Deus pensa a teu respeito. Você gasta tempo, energia, tentando impressionar pessoas que nem vão falar com você. Sabe, você tem que aprender a falar o seguinte: eu sou o que Deus acha que eu sou e não importa o que os outros pensem. Enquanto Deus tiver algo para falar de mim, enquanto Deus tiver algo para falar de você, porque eu sou o que Deus diz que eu sou, eu posso ter o que Deus diz que eu posso ter, e eu posso fazer o que Deus diz que eu posso fazer. Você sabe disso, não importa o que outros estão falando. Para muitos eu posso ser um nada, mas para Deus eu sou alguma coisa. Eu posso não andar no carro que Ele gostaria que eu andasse. Eu posso não usar o perfume que eu gostaria que eles usassem. Eu posso não me vestir da maneira que muitos gostariam. Mas eu sei quem eu sou em Deus, ainda que para outros eu seja um nada. Eu posso ser pobre, mas eu não sou nada. Eu posso não andar de Nike 4 molas, mas eu não sou nada. Eu posso não andar, seja lá de quê, com a blusa do jacaré, mas eu não sou nada. Eu posso não ter um carro novo, mas eu não sou nada. Eu posso, oh meu Deus do céu, eu vou falar com jovens aqui, você que sofre com, aliás, essa semana, que coisa terrível que aconteceu em Goiânia. Nós temos que orar por aquelas famílias, inclusive pela família do atirador, daquele menino. Orar, queridos, porque os dias são maus. Mas muitos sofrem preconceito na escola. Eu sofria, gente. Tinha uma menina na escola que era linda. E ela era, sabe que toda escola tem a garota que é a garota da escola? É ou não é verdade? Garotos aqui, é ou não é? Ou o cara da escola é o mais popular, tem a menina mais popular. Tinha uma menina que era linda, popular na escola, e todos os garotos ficavam, fulano. Mas eu sempre fui tímido. Lógico, mas eu achava a menina linda também. E na hora do recreio eu ficava sentadinho lá, na merenda. Um dia essa menina chegou no pátio da escola, na hora do recreio. Pátio da escola. Eu estava lá com meus amigos, ela... Ô Emerson! Tu é Bíblia, é? Tu é crente? Eu sou. Ia querer sair contigo, mas crente não gosta, né? Não gosta de mulher? Assim, para mim, na frente de todo mundo da escola, eu fiquei com a cara vermelha de vergonha, de humilhação. Depois essa mesma menina foi bater na porta da minha mãe para pedir ajuda, porque estava grávida e foi abandonada. Sabe, mas acontece em outros níveis. Acontece de outra maneira. Você, às vezes, é desprezado pela roupa que você usa, é desprezado porque você não vem de uma família nobre, sabe? Então, eu quero, quando alguém começar a te chamar de estúpido, de burro, ou querer zoar você na tua escola, se esforce, dê o seu melhor, porque amanhã, aqueles que zoaram de você hoje, que te desprezaram hoje, vão ver Deus se levantando em lugares de honra. E muitos desses que te desprezaram, que te humilharam, vão bater na sua porta dizendo, cara, me ajuda, pelo amor de Deus. E outra coisa, sabe o que você vai fazer? Tu vai ajudar, porque você não é igual. Quem é crente não se vinga, não fica naquela, me humilhou quando eu era lá não sei o quê, então agora ele vai ver. Nada disso. Vai bater na tua porta e tu vai falar, eu tenho o privilégio de poder te ajudar. Você pode ser um nada para um monte de gente, mas você não é nada para Deus. Toda a vida, sabe? Algumas pessoas gostam de querer viver para impressionar outras pessoas. Aí com isso compram carros que não podem pagar, moram em lugares que não podem pagar. Chega em casa, só tem água para beber, porque ele está todo endividado, pagando a carro que ele não precisava ter. Mas ele quer impressionar o vizinho.
Ele quer impressionar, porque ele está vivendo debaixo da pressão. Querido, tudo o que importa é como Deus te vê. Eu não gosto disso, mas vou fazer. Fala para a pessoa do seu lado. Assim, ó, tudo o que importa. Fala para ela. É como Deus te vê. Sabe? Abel sofreu frustrações dolorosas, porque é insuportável ser chamado de nada pela própria mãe. Nada vem aqui, nada vai ali, nada joga o lixo fora, nada faz isso. E o outro, Messias, vem cá, meu Iavé. Já parou para pensar nisso? Já pensou? Vem cá, Iavézinho. Nada, vem cá, vapor, vem cá, fumacinha. Você está rindo? Mas os nomes tinham significado. Então você imagina, anos ouvindo isso. Imagina as frustrações que ele carregava. Puxa vida, para o Caim, minha mãe trata dessa maneira, mas eu aqui, sabe, o sangue dele clamou porque tinha frustração, o sangue dele clamou porque ele carregava em si umas frustrações de ter sido chamado de nada a vida toda, mas Deus sabia quem ele era. Outra coisa que eu vejo porque o sangue dele clamou porque ele colocou Deus em primeiro lugar. E vamos ler aqui, e deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a sua oferta. Seu pai havia ensinado a eles, Adão havia ensinado, eles precisam ofertar ao Senhor. Adão havia ensinado, vocês tinham que cultuar o Senhor, vocês têm que levar uma oferta ao Senhor. Caim é lavrador, ele traz para Deus, segundo a Bíblia, o fruto da terra. E o certo seria frutos, veja bem, o problema aqui, primeiro não está no tipo de oferta, porque Deus aceitava tanto oferta de sangue como oferta de cereal. Tem gente que prega que porque a oferta de Caim não teve sangue. Não tem isso, é porque Deus também acertava cereal. O problema é que a qualidade da oferta, Caim pegou um fruto da terra, enquanto ele cuidava de uma plantação de várias espécies de frutos. Ele pega um fruto da terra e traz, enquanto Abel pegou os primogênitos. Caim, dois tipos de oferta que nós vemos na Bíblia. Primeiro tipo de oferta, dois tipos. A oferta de um religioso e a oferta de um justo. E Deus aceitou a de um justo e rejeitou a de um religioso. O religioso cumpre o manual. Eu tenho que ali ofertar rapidinho. Deixa eu pegar isso aqui, porque eu tenho que... Hoje é primeiro domingo, então eu tenho que ofertar. Está aqui Deus, Senhor, nosso Deus, Pai, muito obrigado. Sua pessoa, em nome de Jesus, amém, amém. É o religioso, ele cumpre um protocolo. Ele cumpre o que diz o manual. Ele cumpre, mas não há coração, não há entrega, não há verdade, não há autenticidade, não há responsabilidade com aquilo. Não, Abel preparou as suas ofertas, os seus primogênitos. O culto veio diante. O culto começou antes dele chegar diante de um altar. A oferta vem de casa. Você não entendeu? Eu vou repetir. A oferta, ela já vem de casa. Você já estabelece no seu coração, é em casa. O culto já começa, é na sua casa. É enquanto você vem, não é aqui que você vai. Deixa eu ver. Não, tudo, a adoração, o seu coração, isso já tem que vir preparado de casa. Caim deu daquilo que sobrava, Caim deu de qualquer maneira. Das duas uma, ou Caim amava Caim demais, ou não amava Deus o suficiente. Tem gente que se ama demais. O que Abel fez? Abel colocou Deus em primeiro lugar. Quando chegou a hora de ofertar, Abel pensou: Deus, antes de eu pegar a minha parte, eu vou separar a sua. Por quê? Se eu colocar a sua parte em primeiro, o Senhor abençoará todo o resto. Posso ouvir um amém aqui? Foi isso que Abel pensou: Senhor, eu vou separar primeiro as suas partes, a sua parte. Porque se eu colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida,
eu tenho certeza que o Senhor cuidará de todo o restante. Você pensa assim? Abel, mesmo tendo sofrido frustrações, ele colocava Deus em primeiro lugar. Abel, mesmo sendo chamado de nada, ele colocava Deus em primeiro lugar. Muitos aqui podem não estar onde queriam estar financeiramente, mas se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus não vai deixar que nada te falte na sua vida. Muitos aqui, se colocarem Deus em primeiro lugar, talvez você nunca ande de Ferrari, mas você vai ter sempre como se locomover. Talvez você nunca more numa mansão, mas nunca vai te faltar um teto para você morar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus vai suprir nele todas as suas necessidades. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Deus sempre toma conta dos nossos filhos, daquilo que é nosso. Então, parte do nosso problema é que nós não aprendemos ainda como colocar Deus em primeiro lugar, como eu disse aqui na oferta, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos de vocês aqui colocam Deus em primeiro lugar? Não precisa me responder. É você e Deus. Quantos de vocês se amam demais e não amam Jesus o suficiente? Quantos de vocês amam demais o que vocês têm e não amam a Deus o suficiente? Amam demais as suas posses e não se importam em nada com o reino. Algumas pessoas, por exemplo, antes de namorar, eram envolvidas com a igreja, se doavam, estavam sempre disponíveis. Aí um belo dia, vão passear no shopping, conhece um cara, legal, maneiro, aí começa a namorar, e aí leva o cara para a sua vida e joga Jesus fora da sua vida. Porque agora eu recebi o que eu queria, então não tem mais espaço para Jesus. Agora não oram, não leem a Bíblia, não buscam a Deus, não se quebrantam, sabe? Troca as prioridades. Receberam o que queriam e agora não tem mais tempo para Deus. Coloca uma pessoa na sua vida que não tem compromisso nenhum com Deus, que não ama Deus. Sabe, você paga as contas dele e ele não deixa você vir à igreja. Você tem que botar crédito no telefone dele para ele te ligar. Eu sei que aqui não tem ninguém que passa por isso. Sabe? Ele dirige o seu carro e quando é você que vai sair, ele quer te perguntar para onde. Você vai para a igreja e diz que você não tem que vir para a igreja. Você tem que começar a orar o seguinte: Deus, me dê aquilo que eu quero. Me dê aquilo que vai ser bênção na minha vida, porque eu tenho colocado o Senhor em primeiro lugar. Eu tenho colocado o Senhor em primeiro lugar. Então, Senhor, abre as portas sobre a minha vida. Sabe, você tem colocado Deus em primeiro lugar nas suas finanças. E em tempo, quanto tempo tem passado com Deus? Passa o dia na sua correria, nos seus trabalhos. Aí chega em casa, toma um banho, na hora de deitar, Senhor Deus, Tu sabes, amém. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Passa o dia na correria. O dia na correria, atrás de trabalho, atrás de grana, atrás de fechar contrato, atrás disso, atrás daquilo. Aí na hora de dormir, Senhor, Tu sabes. Abençoa minha casa, minha vida, amém. Abel sofreu, mas ele nunca deixou de colocar Deus em primeiro lugar. O seu sofrimento não é desculpa de deixar Deus de fora da sua vida. A sua correria não é desculpa de você abandonar Deus. Para. Porque quanto mais você corre, mais cansado você vai ficar. Agora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aquilo que você não consegue lidar, entrega para Deus, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Abel agradou ao Senhor. Coisa linda. Como assim agradou? A palavra vai dizer que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Atentou. A Bíblia está dizendo que Deus respeitou Abel. A Bíblia está dizendo que Deus acolheu, recebeu. Deus estava satisfeito com Abel. Atentou para Abel, e lá em Hebreus 11:4 vai dizer: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual, olha, presta atenção nisso aqui, pelo qual alcançou
testemunho de que era justo, dando Deus testemunho. Veja bem, Deus deu testemunho de Caim. Em Gênesis capítulo 4, Deus atentou. Mas em Hebreus capítulo 11, Deus testemunhou. Você não está entendendo. Você já pensou o que é Deus testemunhar a respeito de alguém? Meus irmãos, Pai do Senhor, eu quero a oportunidade nessa manhã para contar um testemunho. Deus pedindo oportunidade no culto para dar um testemunho. Gente, eu preciso dar testemunho de uma pessoa chamada Abel. Se você tivesse no banco de réu condenado por amar a Deus, será que ele seria sua testemunha? O que ele faria ao teu respeito? O que ele falaria a teu respeito? Deus testemunhou. Ah, meu Deus, sabe, se você estivesse sendo processado por amar a Deus, e Deus fosse chamado para testemunhar, Deus falaria bem de você? Não, o meu servo fulano, a minha serva fulana, eles estão passando luta, mas ele não tem negado o meu nome. Eles têm me buscado em primeiro lugar. Eles têm agradado o meu coração. Será que Deus pode dar testemunho de você? Será que Deus dá testemunho de você? Meu Deus, será como Deus falava? Como é que Deus testemunharia a respeito de como você trata a sua família? Como Deus testemunharia de você, como você trata o seu marido, sua esposa, seus filhos? Se você é um patrão, como Deus testemunharia a teu respeito em relação a você tratando os seus funcionários? Como Deus falaria de você? O que Deus falaria de você no seu processo? Hein, juíza? O que ele testemunharia? Não, ele me ama de verdade. Ele não tem negado o meu nome. Ele tem honrado a fé. Ele tem praticado a misericórdia. Ele não abre a boca para falar dos outros. Ele não causa intriga entre irmãos. Ele não fofoca. Ele não mente. Ele passa por luta, mas ele tem estado firme. Eu sou testemunha. Meu Deus do céu. Eu sou testemunha. Ele oferta com generosidade. Eu sei que ele está dando o melhor dele. Eu sei. Gente, é muito sério quando Deus testemunha a respeito de alguém. Abel agradou tanto a Deus, que Deus recebeu a sua oferta, mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E Caim ficou com tanta raiva que matou o seu irmão. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui, me deixa incomodado? Que o primeiro assassinato na Bíblia foi depois de um culto. O primeiro assassinato da Bíblia foi depois de um ato de adoração. Nós sabemos se a adoração foi falsa, verdadeira ou verdadeira, mediante as nossas ações depois do culto. Posso ouvir um amém aqui? É aí que nós saberemos mais ações depois do culto, no trabalho no dia seguinte. Mas tem gente que mal acaba o momento de adoração, quando passa aquele portão ele já fala meia dúzia de palavrão. Tem gente que quando acaba o culto vai no caminho do carro, ele já fala umas 3 piadas indecentes. Tem gente que quando sai do culto, está no caminho do carro, ele já está falando um monte de besteira. Parece que tudo que ele recebeu aqui, tudo que foi ministrado aqui, desapareceu de uma hora para outra. E aí começa a assassinar o irmão ali fora. Assassinar como? Com a língua, com as atitudes, com a mentira, com a rebeldia. Tem gente entregando adoração hoje e assassinando o culto, assassinando irmãos depois do culto. Fico impressionado em saber que existem pessoas que conseguem estar em momento de adoração e ao mesmo tempo assassinar seu irmão. Tiago 3,8 vai dizer o seguinte: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de veneno mortal. Isso me preocupa quando você consegue estar na igreja e ainda assim assassinar seu irmão. Isso me preocupa. Deus não recebe oferta de assassinos.
A Bíblia fala que aquele que defama o seu irmão é assassino. Você que gosta de alimentar sites de fofoca, a Bíblia chama esse tipo de gente de assassino. A Bíblia fala que quem fala mal do seu irmão é assassino. Querido, não sou eu que estou falando. Se não está satisfeito, reclama com Deus. Mas a Bíblia fala, aquele que fala mal, que difama, que desonra, que traz a vergonha do seu irmão é assassino. 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 Morte no culto, tragédia na igreja. Depois do culto, assassinato, porque não consegue domar a língua. Você consegue domar o seu cachorro, mas não consegue domar a sua língua. Quem não doma a sua língua é assassino. A palavra diz isso. Caim matou o seu próprio irmão porque ele teve inveja do seu irmão. Teve inveja do que Deus havia feito na vida de Abel. Gente, de quem você tem inveja? Tem gente que não fez nada para você e ainda assim você não gosta dela. Deus está falando aqui, gente. O que eles fizeram para você? Compraram um carro novo? Se mudaram de casa? Conseguiram melhorar de situação? E aí você olha e começa a julgar, começa a achar um monte de coisa, e começa a falar, e começa a trazer intriga, e começa no pé do ouvido de um, no pé do ouvido de outro. Isso é assassinato dentro da igreja. Querido, comece a se alegrar com a conquista dos seus irmãos. Porque hoje foi a dele, amanhã será a sua. Senhor, obrigado porque meu irmão teve condições hoje de mudar de casa. Obrigado porque meu irmão está melhorando de vida. E eu sei que a minha hora vai chegar. Eu sei que uma hora vai chegar. Mas abençoe, se alegre com o dia da conquista do seu irmão. Se alegre. Alguém pode me ajudar a glorificar? Obrigado, Senhor, porque ele pode comprar uma BMW 0. Eu estou andando de Uber, mas um dia vai chegar. Eu estou andando de BRT. Eu pego 3 ônibus, mas um dia vai chegar. Eu te louvo porque ele teve condições. Eu te louvo porque ele teve condições. Abel não tinha feito nada para Caim, mas havia um ódio teológico. Eu sou mais velho do que ele. Eu sou crente há mais tempo do que ele. Eu fui o primeiro que nasceu. Eu tenho um nome mais forte do que ele. Então, por que não eu em primeiro lugar? Deus não olha oferta, Deus olha corações. Oh, meu Deus. Deus não rejeita a oferta, mas Deus rejeita o ofertante. O problema é o coração. E interessante, Deus não fala com Abel, mas Deus fala com Caim. No texto diz que Deus só atentou para a oferta de Abel. Mas com Caim, Deus chega e fala: por que tu está de cara baixa, Caim? Gente, Deus veio falar com Caim. E nem assim o coração do homem mudou. Quando o homem não quer mudar, Deus pode se materializar na frente dele, que ele não vai mudar. Quando a pessoa decide ser dura de coração, nem Deus falando muda. Tem gente que está pedindo para Deus falar: meu querido, Deus tem falado com você esse tempo todo. Deus tem usado o profeta, Deus tem usado a palavra, Deus tem usado músicas que você ouve. Aonde você vai, às vezes tem gente que você nunca viu, e a pessoa fala com você, e você não precisa de palavra mais, você precisa de mudar de vida. Para de pedir para Deus falar contigo, porque Deus tem falado. Só que é o seguinte, às vezes Deus está falando o que a gente não quer ouvir. Às vezes Deus fala o que a gente não quer ouvir. E Deus chega, eu já vou terminar, gente. Deus chega para Caim e pergunta: onde está o seu irmão? E ele disse: eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Agora, além de assassino, ele é mentiroso. Eu sei lá do meu irmão. Não é problema meu. Como se Deus não soubesse onde Abel estava. Claro que Deus sabia onde Abel estava. E ele ainda Caim age sarcasticamente com Deus, dizendo: sou eu o guardador do meu irmão. Aí Deus então pensa: Caim, você quer ir por esse caminho? Vamos embora. Tem certeza que tu quer ir por aí, Caim? Você quer ir por aí? Quer brincar comigo? Tudo bem. O que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra.
A gente sabe que sangue pode comunicar. Quando você vai ao médico, você faz um exame de sangue, o sangue pode contar a sua vida toda. O sangue conta doenças que você já teve, doenças que você pode ter, se o teu colesterol está alto, está baixo, se a tua glicose está alta, está baixa, como é que está. O teu sangue conta a tua vida toda, é ou não é verdade? O sangue pode falar tudo. O sangue diz se uma pessoa está alcoolizada, o sangue diz, o sangue, ele comunica. Mas é diferente aqui na questão teológica, dele clamar e dele chorar. Deus disse, o sangue do seu irmão está clamando a mim da terra. E agora maldito és tu desde a terra, porque a terra agora abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Quando for plantar alguma coisa, a terra não produzirá nada. Você achou que era o melhor, você achou que era o Messias, você achou, mas você, Caim, agora você será um nada. O seu irmão foi um nada em vida, mas agora ele é alguma coisa, porque o sangue dele fala comigo. Você se achava alguma coisa, mas você agora é um nada, Caim. Que coisa forte essa parada. Oh meu Deus. Aí a ficha de Caim começa a cair. É maior a maldade da minha vida agora. É maior a maldade que eu possa, é maior do que eu posso suportar. Esse cara acaba de matar o irmão, foi sarcástico, mentiu, e agora fala que a punição dele é maior do que ele pode suportar. Ele fala que é punição demais. Então eu fui estudar alguns versículos sobre isso, e alguns estudiosos dizem que quando ele diz, é maior a minha maldade do que eu possa ser perdoada, Caim disse, são mais pecados do que eu posso suportar. Então a coisa começou a melhorar um pouquinho para Caim. Sabe? Isso começou a fazer um pouco mais de sentido. Porque ele começa a reconhecer, e hoje o Senhor me lança de fora da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo, no versículo 14 do capítulo 4, e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O que ele está dizendo é, Deus, por favor, não vire sua face de mim. Senhor, por favor, não tire a sua face de mim. Eu sei que eu errei, eu sei que eu matei, eu sei que eu falhei, mas não tire suas mãos de mim, porque agora vão querer me matar. E Deus fala para Caim, ninguém vai tocar a mão em você. Mais uma vez eu vejo que a graça de Deus se manifestando. Isso é graça. Ele merecia a morte. Ele merecia que alguém pagasse para ele. Sabe? A gente olhando, mas Deus chega e fala, ninguém vai te matar. Eu vou colocar uma marca em você, Caim. E todos aqueles que olharem para essa marca não poderão tocar em você. E alguns estudiosos vão dizer que a marca que Deus colocou em Caim foi o nome de Deus na testa dele. Eu sou. Opa, não toca nele, porque ele pertence a Deus. Opa, não toca nele, porque ele pertence a Deus. Meu Deus do céu. Por que ele colocou um sinal em Caim? Muita gente fala que o sangue de Abel, do clamor do sangue de Abel. E lógico, o sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Abel clamava a Deus por justiça. Mas, com a ajuda de alguns estudiosos também, eles se aprofundaram um pouco mais no assunto. E um comentário que eu li me chamou muita atenção, porque falava o seguinte: o sangue de Abel clamava diante do Pai dizendo, não mate o meu irmão. Você não entendeu? Não mate o meu irmão, porque daqui a alguns anos um outro filho derramará o seu sangue para que a humanidade seja salva. Não mate, não mate,
Não mate. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus clama mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus é aquele que foi derramado para que nós pudéssemos ter uma vida restaurada, redimidos do nosso pecado. E ainda que tivéssemos caído, ainda que tivéssemos todos sujos, o sangue de Jesus nos purifica. A palavra Abel em hebraico significa névoa, vapor, sopro. Isso também significa temporário ou transitório. Enquanto Adão e Eva deram ao seu filho primogênito o nome de capitão incrível, eles deram ao segundo o nome de vapor ou de ninguém. Não se incomode em aprender o que o seu nome significa, porque ele não é importante. O que importa é como Deus te chama. O que importa é como Deus te chama. No entanto, era o sem importância. O Abel foi que Deus aceitou. Foi Abel quem cuidava das ovelhas. Foi Abel cujo sacrifício foi aceito. E foi Abel quem foi morto por Caim. Deixa eu te falar uma coisa. Nós todos somos Abel. Somos todos Abel. Você não está entendendo? Todos nós vamos aparecer em cena por um momento e vamos desaparecer em outro momento. Tiago vai dizer o seguinte, 4,14: considerando que você não sabe o que será no dia seguinte, para que serve sua vida? Você é um vapor. Tiago está dizendo, todos nós somos Abel. Todos nós. Mas assim como Abel, nós lutamos contra o espírito de Caim. Por isso que eu sempre digo, Abel, não vá ao campo de Caim. Caim está querendo te arrastar para o campo que ele domina, para acabar com os teus sonhos, com o teu chamado, com o teu ministério. Resista firme, não ceda aos encantos de Caim. Oh meu Deus, o espírito, qual é o espírito de Caim? É o espírito da luxúria, é o espírito da ganância, é o espírito do ego, que quer destruir qualquer coisa que pode ser aceitável a Deus. O espírito de Caim quer destruir tudo aquilo que Deus aceita. O espírito de Caim quer manchar tudo aquilo que para Deus é santo. E a nossa luta, oh meu Deus, nossa carne luta, está sempre lutando contra as coisas que para Deus é aceitável. Meu Deus, vai ficando em pé no seu lugar. Oh Jesus. O pecado destrói completamente. Não só isso, o pecado ele quer destruir o teu relacionamento com Deus. O pecado quer acabar com o teu chamado. O pecado quer acabar com os teus sonhos. O pecado quer te colocar um peso onde você vai se achar incapaz de se levantar. Somos todos Abel. O nosso chamado é para sermos como Abel. Pessoas que não fazem questão de que o seu nome apareça. Pessoas que não fazem questão de ser famosas, conhecidas ou populares. Pessoas que sabem, a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor do campo. Logo a erva seca e a flor murchando cai. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós somos como fumaça. Em Judas vai dizer, nós somos como neblina que passa. O sopro, o vapor vem e vai. O meu nome não importa, o seu nome não importa. Uma hora nós estamos aqui hoje, pastores entram, pastores saem, missionários aparecem, missionários saem, ministérios levantam, ministérios somem, porque somos vapores e é Deus quem permanece. Eu sou um vapor, meu papel é estar diante do altar, é oferecer um sacrifício agradável a Deus. Agora, se você é membro dessa igreja ou visitante, se pergunte por um minuto, por que você está aqui? Feche os teus olhos. Você está aqui para obter algo ou para dar algo? Você está aqui para conseguir o céu quando você morrer?
ou para dar um pouco de céu aos outros aqui na terra? Se você está aqui apenas para receber o céu quando morrer, você é egoísta. Mas se você está aqui para atrair o céu para a terra e dividir com alguém, você tem o espírito de Abel. Se você tem o espírito de Abel, e se você quer viver esse espírito de Abel, levante as suas mãos agora e fala: Senhor, eu quero agradar o teu coração.